Nós sabemos que o assunto que nós vamos tratar é seríssimo, não é apenas sério, mas é seríssimo. É um assunto que tem vencido muitos cristãos sinceros, honestos, no decorrer, na verdade, cada hora que passa é um exército muito grande que está sendo subjugado por essa questão chamada de tentação. Pai maravilhoso, é no nome do Filho que nós outra vez levantamos o altar da oração. E louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome. Porque o Senhor nos trouxe até aqui para nos aparelhar para esta batalha. Uma batalha silenciosa. Uma batalha onde os irmãos não tocam muito no assunto. Isso é uma realidade. Mas tão silenciosa quanto devastadora. É uma epidemia, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos use mais uma vez hoje para trabalharmos essa questão tão necessária para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, reine neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, glorifica, Senhor, o teu nome através dessa ministração. Nós precisamos de estratégias, nós precisamos de palavra de Deus, não de homens. E por isso estamos aqui hoje nesse intensivão. Fique conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tome assento em nome de Jesus. Bom, o texto que eu quero ler com vocês está na Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, e versículo de número 7. Amém, irmãos? Amém, pessoal? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Hoje nós vamos falar sobre vencendo as tentações sexuais. A tentação é um assunto que quase não é tocado, e eu já dei essa introdução no outro intensivão sobre tentação, dizendo que esse assunto quase não é tocado nas pregações do domingo, e ao mesmo tempo é um assunto tão presente na vida de cada pessoa que decidiu servir a Deus de verdade. Bom, como se livrar de vez desse câncer que tem assolado a igreja? Como se ver livre daquilo que está nos matando aos poucos? Essa é a questão. Como funciona essa questão de tentação? Primeiro, ela apenas se mostra. A tentação funciona assim: primeiro ela aparece. Depois de ela aparecer, ela nos toca. Ela tenta atingir
relar, tocar na pessoa. Depois ela entra na pessoa. São 3 estágios. E depois ela esfria a pessoa. E depois ela dirige essa pessoa até o pecado, e lá ela mata espiritualmente o salvo. E ela não tem dó. Sem dó e sem misericórdia não há pena. Não há ajuda. Só você e a tentação. Só você e um gigante que você bate para baixo dos joelhos. Como entender tudo isso? Nós já sabemos, quem foi no último, que a igreja dificilmente trata isso, e quando trata não faz com muita profundidade ou com a profundidade necessária. Não coloca o dedo na ferida. E é por isso que eu repito que a igreja é formada por pessoas que querem servir a Deus de verdade. Por que eu estou defendendo isso? Porque não entra na minha cabeça que o pessoal quer viver na prostituição e ser crente. Ou então para que vir para a igreja? Então vive na prostituição. A pessoa que está na igreja e não consegue se libertar do pecado, a pessoa está na fé e não consegue se libertar do pecado, na minha cabeça, na minha forma de pensar, ele está no mínimo bem intencionado, porque se ele tivesse mal intencionado, ele não vai para a igreja, ele já fica direto no mundo. Mas se ele está no mundo e está na igreja, significa que ele não quer o mundo. Porque se ele quisesse só o mundo, ele abandonava a igreja, porque aí ele não ganha salário para ficar aqui, enfim. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão? Esse pessoal está com verdade, com sinceridade, mas não estão conseguindo por causa da tentação. Pastor, aonde está a tentação? A tentação está no trânsito, na TV, na internet, na revista, no chat de bate-papo, nas bancas de jornais, nas amizades, nos momentos quando estamos solitários. E aí você diz, espera aí, pastor, se a gente é fraco, porque a Bíblia diz isso, e a tentação está em todos os lugares, aí a pergunta fica inevitável. A Bíblia diz que será desse jeito? Ela diz que a minha vida vai ser essa, uma vida cheia de tentações, de cai e levanta? Me dá uma resposta, pastor. A Bíblia diz que a minha vida vai ser assim? Bem, a Bíblia diz que a tentação seria assim. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Que o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então a Bíblia diz que a tentação vai ser assim, diária. Mas tem uma boa notícia nisso tudo. Você não precisa ser assim. Porque Jesus prometeu uma vida abundante para o pessoal que entregar a vida a Ele. O ladrão não vem para roubar, matar e destruir, mas eu não. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, se é assim, você responde, peraí pastor, se a Bíblia diz que Jesus vem para a gente ter vida e vida com abundância, e eu vivo sendo tentado, ou seja, na minha vida esse negócio não está funcionando, surge outra pergunta: o que é que esses personagens da Bíblia têm que eu não tenho? Porque na Bíblia a gente não vê o Isaías, o Paulo, o Senhor Jesus. Eu até vou tirar o Senhor Jesus porque Ele é Deus, com essas tentações sexuais afloradas à flor da pele. Então a pergunta que aparece é: o que esse pessoal tem na Bíblia e que eu não tenho? Bom, a pergunta não seria bem essa. A verdadeira pergunta que nós precisamos responder é: o que eles entenderam e que eu ainda não entendi? Não é o que eles têm que eu não tenho. Tudo que eles têm, você tem. E se eles não têm alguma coisa, você também não tem. Fica tranquilo, está igual. Então a verdadeira pergunta, a pergunta que vai fazer a diferença é: o que esse pessoal entendeu e que eu ainda não entendi? Agora a conversa começa a ficar interessante. Todo personagem bíblico que venceu a batalha contra a tentação
não tem nada de especial em relação a você. Tiago capítulo 5, versículo 17, que eu vou ler o texto, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e funcionou. Esse pessoal do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são pessoas comuns. Eles trabalhavam, tinham suas famílias, mas com um diferencial: eles não pareciam ser atacados pelas tentações sexuais. Então vamos descobrir alguns pontos que nos tornam mais vulneráveis a esse câncer e buscarmos a saída, o contra-ataque da nossa... Vamos sair em defesa da nossa vida moral, da nossa vida familiar. Afinal de contas, é o nosso caráter, e não só o nosso caráter, é a nossa salvação que está em jogo. Quando o assunto é tentação, o que está em jogo é a sua moral, a sua família, o seu caráter como pessoa de Deus, o evangelho, porque ele pode ser escandalizado se você cair, e principalmente a sua própria salvação. Eu vou deixar alguns pontos, tem que correr por causa do horário. Primeiro, precisamos entender que a tentação não respeita personalidades. Você que está com caneta na mão, escreva o primeiro ponto. Eu preciso entender que a tentação não respeita personalidades. Pastor, o que isso significa? Bom, quando o assunto é tentação, qual que é a realidade? A realidade é, ela não respeita ninguém. Não interessa a pessoa que você é. Não, a tentação, gente, não tem idade. Eu me assustei quando uma vez em um dos igrejas que eu pastoreei, eu recebi um senhor com mais de 65. E chegou em mim e falou: pastor, eu ainda não caí, mas eu sou casado há 50, 40 e quase 50 anos. Ele tinha já perto de 70, casado quase 50. Mas eu estou sendo tentado pela homossexualidade. Então, por que isso? O cara já está com quase 70. A resposta é: a tentação não respeita a pessoa que você é. Ela não respeita a sua personalidade. A tentação não respeita ninguém. Não tem idade, não tem lugar, não tem religião, não tem dia, não tem hora, não tem estado civil, não tem filhos, não tem negócios, não tem amizades, não tem dinheiro, não tem roupa, não tem conversa, não tem... Tudo isso perde o sentido no momento da tentação. A pessoa esquece de quem ela é. A tentação, e eu vou falar sobre isso um pouco mais de profundidade já já, ela nada mais é do que um curto-circuito no sistema. Sabe quando você está trabalhando com o computador e ele trava? Aí você dá um comando, mas ele não obedece o comando. A tentação trabalha mais ou menos assim. Ela não respeita se você é pastor, se você é presbítero da igreja, se você canta no coro da igreja, se você dança, se você prega, se você ora, se você ensina, se você estuda. A tentação não respeita a pessoa que você é. Se você já se formou, se você não formou, se você ama sua mulher, se você não ama, se você ama Deus, se você não ama, ela chega e quer tocar em você e quer penetrar, quer entrar dentro do seu coração e quer derrubar você. Você pode ser rico ou pobre. Você pode ser bonito ou feio. Você pode ser alto, baixo, doutor ou indouto. Ela quer você a todo custo. E as coisas vão se caminhando até chegar em uma situação de tentação. Porque a tentação não respeita personalidade. Nós já sabemos, no último intensivão, que a tentação é personalizada. Mas não é só isso. Ela vai até você. Mesmo que você seja um pastor, um homem de Deus, ou uma esposa que ama seu marido e ama seus filhos,
A tentação vai lentamente e se apresenta. Ela chega através de uma conversa com uma amiga. Chega através de uma conversa que sem pé nem cabeça vai caminhando por um ambiente de tentação. Chega através de um telefonema. Chega através de um e-mail, de um filme na TV. Você começa a perceber que o curto-circuito é o seguinte: você quer sair, mas você não consegue. Você sabe que você precisa, você recebeu o comando que você precisa sair. Quando trava o computador e você dá um comando e ele não obedece, o computador recebeu o comando, mas ele não consegue processar o comando. Quando o computador faz isso, o que a gente faz? Reinicia o computador, desliga e liga de novo. Mas como nas nossas costas, na nossa nuca, não tem uma tecla escrito reset, então a gente tem que lidar com esse ponto de tentação na vida. Quando ela aparece diante de mim, aí eu sei que eu tenho que sair, mas as minhas pernas não saem. Eu sei que eu quero fazer assim com a cabeça, mas a cabeça balança como sim. Por quê? Porque a tentação causa esse curto-circuito na cabeça da pessoa que está passando por essa situação. Ela vai chegando e a gente não sai, ela vai começa devagar e não para e continua e você vê que está fácil conseguir aquilo que você queria e tudo isso, e mesmo que você tenha decidido manter uma vida segura, mesmo que você tenha escolhido amigos e amigas que sejam seguros, mesmo que você tenha escolhido filmes na TV que também sejam seguros, mesmo que você tenha escolhido piadas para contar ou para ouvir que sejam piadas seguras, mesmo que você tenha escolhido os programas de saída, de visita com a família que também sejam seguros, a tentação não respeita isso. Preste atenção numa coisa: corra a 300 km por hora, ela alcança você. Vá para o Japão, ela vai estar lá, ela vai encontrar você lá no Japão. Mesmo que você atravesse o globo terrestre, ainda assim ela consegue chegar até você através da TV a cabo, através de um spam de e-mail, através de alguém no trânsito que te olhou de um jeito esquisito, ou do jornal do dia que você estava lendo e foi tentado por alguma coisa, ou comercial de TV. Sempre haverá tentação. Ela está esperando você em algum lugar. Ela entra dentro do seu quarto, dentro do seu computador, rasteja até você e alcança você onde você está. E seja lá quem for você, ela sempre vai estar acenando, dando tchauzinho para você, dizendo: eu estou por aqui. Desde no seu ambiente de trabalho, até uma revista no hall de espera de um consultório. E a grande verdade é que a tentação é uma realidade. E além disso, ela não respeita ninguém. Não importa agora a função eclesiástica que você exerce, no seu salário, não interessa que sobrenome que tem no seu RG. Conta sua no banco, como é que está? Não interessa, ela quer você. E é por isso que ela vai fazer de tudo para chegar até você, não importa quem seja você, porque o primeiro ponto é que ela não respeita a personalidade. Será que nós estamos prontos para uma luta tão complicada, chamada tentação? Precisamos entender que se ela não respeita a personalidade, então pouco importa quem seja eu, ou quanto eu tenho, ou o que eu faço na igreja. A questão é, eu preciso de estratégias para fugir dessa situação tão complicada e tão desigual. Você se acha feio? Está gordo? Tá bom, mas a tentação chega até você. Você é solteiro, ninguém quer saber de namorar com você, ninguém quer casar com você, nenhum homem se interessou por você, mas eu tenho uma péssima notícia: a tentação se interessa por você. E nós precisamos de estratégias, porque a tentação sempre vai encaminhar as coisas para que você caia.
E Deus hoje trouxe você aqui para começar dizendo para você: não resista, não entregue os pontos. Há um tipo de vida disponível para você que não é essa de cair na tentação. Há um outro tipo de vida que nós vamos tratar já já. Então, não resista. Mas não é só isso. Além disso, o diabo, ele não quer só que você caia. Presta atenção. O diabo não quer só, já que nós vamos tratar de assunto sexual, eu vou engrossar um pouco o caldo. Ele não quer só você deitado numa cama que não é sua. Isso é pouco. Ele não quer só que você esteja com outra mulher, ou com outro homem. Ou você que nem é casado, nem casada, que você se entregue para alguém. Não é só isso que ele quer. Quando o assunto é diabo, pessoal, não é só isso. Ele quer que você seja envergonhado. Ele quer que você seja humilhado, desmascarado, publicamente, se for possível. Dê uma passadinha em João capítulo 8 e você vai entender qual é o projeto do diabo para a vida do pessoal. É pegar no pulo. Ele não quer só. Você pensa que você fez uma vez, deu certo, segunda vez deu certo, terceira vez deu certo, então ninguém vai descobrir, qualquer coisa eu peço perdão a Deus. Esse é o plano de Satanás. O plano de Satanás não é na primeira vez, aí não tem graça. O plano de Satanás é depois que a pessoa ficar grávida. É humilhar, fazer uma humilhação profissional. Não é somente uma vergonha de família, de você ter se deitado com seu namorado antes do tempo. Ele quer arrasar com a sua vida, destruir com você. E nesse ponto nós precisamos fazer uma escolha. Escolha número 1, ceder à tentação, porque com o tempo, se você não tem Deus, ou se você não está afinado com Deus, isso vai acabar acontecendo. Ou enfrentar e ver até onde vai. Como a batalha é muito desigual, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que salve você. Você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que entre no seu lugar, porque para você não dá. Quando nós caímos de joelhos diante de Deus, dizemos: Senhor, por favor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo vencer com as minhas próprias mãos, eu não estou conseguindo vencer com as minhas próprias forças, não está dando certo, eu preciso de um Salvador. Aí as coisas começam a mudar de figura, porque o que Jesus mais sabe fazer é salvar a gente das enrascadas que a gente se mete sozinho na vida, e a Ele toda honra e toda glória. Então lembre-se, mesmo que o termo pecado está cada vez mais ausente dos sermãos, ou dos sermões, melhorando o português, da igreja, o pecado continua existindo, e você precisa se assumir como pecador, senão vai ficar cada vez mais difícil trabalhar essa questão com êxito. Sabe qual é o problema? Não tem mais pecado. Vocês já perceberam que não tem mais pecado? Sumiram com o pecado? A pessoa não fala mais de pecado. As pessoas têm problemas agora. Eles não têm mais pecados. Aí o pessoal, você liga a rádio, a TV, sei lá o quê. Se você tem problemas, então vem para cá. Se você tem problema, então vem aqui. Se você... Bom, eu vou até aqui usar uma frase do Ari. Se você tem problemas, procure o Freud. Porque Jesus lida com pecadores. Se você se define como pecador, eu sou um pecador, eu não consigo fazer direito, eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo por mim mesmo, eu me rendo. Essa é a palavra. Para que o Espírito Santo comece a agir na nossa vida, nós precisamos de um Salvador. Então se lembre, mesmo que esse negócio de pecado está sumindo da igreja, ele continua existindo com cada vez mais força, e você precisa se assumir como pecador, senão vai ficar difícil.
A questão é simples. Se você peca, você é um pecador. O pecador não precisa de estratégia. O pecador precisa de salvação. O pecador não precisa de aprender um plano. Não é um plano que eu vou ensinar para vocês. Pecadores precisam de graça. E graça é o que Deus mais gosta de oferecer para homens e mulheres que não conseguiram servir a Ele direito. Glória a Deus. Então, primeiro, entenda que a tentação é personalizada. Segundo, nesse segundo ponto, eu vou usar alguns pontos que o Luciano me ajudou. Segundo, se você está de dieta, mulherada que toda segunda-feira, né, pessoal? Começa a dieta. Não, hoje é sábado, mas segunda, esquece. Segundo ponto, se você está de dieta, evite passar na frente das docerias da vida. Se você está de dieta, evite as bombonieres. Evite a seção de chocolate do supermercado. Espera aí, pastor. O que isso tem a ver? O que o meu peso tem a ver com tentação sexual? Tudo. Eu estou falando aqui em linguagem figurada. Muitas vezes, a promessa que você fez de não pecar e o pedido de perdão que você está precisando fazer por ter pecado estão separados por um dia só. A gente é craque nisso, em prometer coisas que a gente não cumpre. Por isso que Jesus falou, ó, chega, não dá mais, não promete mais nada, vai. Jesus em Mateus falou, ó, não precisa ficar jurando nada. Seja o sim, sim ou não, não, e está tudo certo. Você fica jurando por Deus, pelo pai, pela mãe, pelo céu, pela terra, pelo tapete, pela mesa. Esquece, não funciona. Porque vocês são mestres, craques em não cumprir a palavra de vocês. O homem, por ele mesmo, não consegue cumprir. E muitas vezes a gente promete no culto de domingo, vem um pregador, prega, a gente ora, chora, fala, Senhor, a partir de hoje, tal, eu prometo, não sei o que e tal. Tá bom, terminou, deu a benção apostólica, o cara vai para casa, nem ora mais. De lá já vai para o Fantástico, do Fantástico já vai para o Domingo Maior, do Domingo Maior já emenda o sono, roncando, do outro dia já vai trabalhar, cai de novo. Então muitas vezes a promessa de não pecar e o pedido de perdão é um dia só. A diferença deles é 24 horas. Nesse caso a situação fica complicada, porque de um lado nós temos uma pessoa que ama Deus e quer se aproximar de Deus cada vez mais, e por outro, essa pessoa está vivendo aquilo que chamamos de pecado recorrente. O que é o pecado recorrente? Existem dois padrões de pecados: o pecado premeditado e o pecado repentino. Eu acredito que 99,9% dos cristãos pecam o chamado pecado repentino. É aquele que ele não premeditou, ele não saiu da casa dele falando assim, hoje eu vou sair com uma pessoa, eu vou para um motel e vou fazer. Ele é um cristão. Se acontecer alguma coisa na vida dele, ele não premeditou. Ele estava andando e caiu no buraco. Ele estava andando e acabou não conseguindo vigiar e acabou caindo. Então são dois tipos de pecado. O pecado premeditado, esse é dos ímpios. Se o cristão premedita pecado, ele já não é cristão, para começar. E o pecado repentino é aquele que o irmão falhou, pensou que não devia, falou que não devia, aceitou o convite, sei lá. Bom, nesses dois pecados, tanto o premeditado quanto o repentino, existe o problema, porque nesses dois habita a tentação. É o pecado recorrente. O pecado recorrente, pessoal, é o seu pecado. O salmista Davi sabia qual era o pecado recorrente dele. No Salmo 53 ele falou, porque contra ti somente pequei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Lembra quando ele disse isso? Então existe um tipo de pecado que a pessoa cai com mais facilidade. Esse é o pecado recorrente.
Talvez a masturbação, com certeza, na verdade, a masturbação é um tipo de pecado recorrente. E eu vou tratar sobre ela daqui a pouquinho. E essa situação de pecado recorrente, infelizmente, não é incomum. E as pessoas nessa fase acabam se entregando com facilidade. Muitas vezes em segredo. São pecados, principalmente, que tem a ver com a questão sexual, como masturbação, pornografia, adultério, homossexualismo, lesbianismo. E nesse caso, uma segunda personalidade vai se criando, paralela à personalidade da pessoa, que vai trazer uma confusão fora do comum na vida dessa pessoa, a ponto de, talvez tenha gente aqui nessa situação, existirem duas pessoas com o mesmo RG. Um é o pai de família, que paga os seus impostos, que faz a compra todo dia 30 no Carrefour. E outro, que usa o mesmo nome, o mesmo RG, é um pornógrafo, que não consegue se livrar do vício da masturbação, e que não consegue se livrar da prática do adultério, com prostitutas, por exemplo. Isso não é incomum na igreja. Infelizmente não é incomum. Eu estou falando como pastor, de lidar com casos assim. Por que acontece isso? Porque a mente vai ficando cauterizada e ele chega a desenvolver uma segunda personalidade. E a segunda personalidade, numa vida, ele trabalha das 7 às 5, das 9 às 18, sei lá que horas. E na segunda personalidade ele é um endemoniado, porque para viver desse jeito. Esse tipo de pecado exige um padrão personalizado. Geralmente ocorre em 1 hora do dia. Vamos lá. Vamos tratar de alguns tipos de pecados recorrentes. Presta atenção. Para você mesmo, você que está com problemas com tentação, qual é o seu pecado recorrente? Mentalize ele. O que você tem feito que não tem agradado a Deus e que você não tem conseguido vencer isso? Tá, então vamos trabalhar isso com você. Esse pecado recorrente geralmente exige um tipo de padrão personalizado. Por exemplo, o camarada só pode ser um adúltero quando ele está fora de casa. Porque não dá para ele ficar morando na casa dele e nunca sair de casa e ter outra mulher. A mulher é a mesma coisa. E esses dias, eu não sei se essa irmã está aqui, e se tiver, com certeza não vai se manifestar, mas eu não conheço ela pessoalmente. Eu estava lá no Nordeste pregando. Recebi uma mensagem daquelas que fazia 5 dias que eu via no meu celular. Geralmente eu não retorno, porque eu recebo mais de 100 por dia. Mas assim, pastor, eu preciso falar com o senhor urgente e tal e tal. Eu estava lá, eu cheguei mais cedo no hotel, peguei o telefone do hotel, de lá, sei lá de onde, Recife, liguei. A irmã foi grossa, não falou nem a paz do Senhor. Eu falei, será que ela não é uma irmã? Será que ela não é cristã? Pastor, eu estou desesperado, precisando falar com o senhor e tal. Eu falei, eu sou o irmão César Cavalcante e tal, a irmã está pedindo para eu te ligar. É a senhora? É, mas eu não posso te atender agora. Falei, caramba, ela que pediu para eu ligar? Tá bom, eu desliguei, continuei meu dia. Mais tarde eu recebi outra mensagem, ela nunca me ligou, só mandou mensagem no celular. Pastor, eu vou ser sincera, eu não quero mentir para o senhor, porque eu não quero mais essa vida para mim. Aquela hora que o senhor ligou, eu estava num motel com outro homem. Sou cristã, casada há 12 anos. Desses 12 anos, faz uns 9 ou 10 que ela trai o marido nem sonha. Tá bom, irmã. Mas ele conhece essa pessoa que a senhora tem saído? Eu falei, não é um só. Eu saio com vários. Todo mês, 2, 3 homens diferentes. Eu não consigo parar. E seu marido? Não, nós servimos a Deus, somos uma bênção na igreja. E meu marido é muito rígido com costumes da igreja e tal. Eu entrei nessa vida. Para essa irmã, esse é o pecado recorrente. Para você, talvez seja masturbação, ou seja pornografia, ou sei lá o que. Geralmente, o pecado recorrente exige um padrão.
eu estou com pouco tempo para explicar um negócio meio complexo. E eu não vou querer deixar mais complexo. Eu quero deixar simples. Mas o seu pecado recorrente exige um padrão. Qual é o padrão do pecado dessa irmã? O marido dela saía para trabalhar, ela saía falando que ela era consultora, sei lá do que, e não era consultora coisa nenhuma, e saía com outros homens. Bom, se o marido dela parasse de trabalhar, vocês concordam que não ia mais dar para fazer esse tipo de coisa? Ou se a firma dela mandasse ela embora, você concorda que não dava? Então, algumas mudanças nesse quebra-cabeça do nosso dia não nos permite mais pecar. E isso é bom. Porque se você não está conseguindo vencer por você mesmo, então você que está aqui hoje vai trabalhar para dificultar com que o cenário do seu pecado repentino, do seu pecado recorrente ocorra. Geralmente é em um cômodo específico da casa, então tira as coisas que tem lá. Geralmente é em uma hora certa do dia, então acorde mais cedo, acorde mais tarde. Geralmente tem um dia do mês específico para acontecer isso, porque a folga não sei de quem. Então rompa com esses padrões personalizados, que com certeza você vai dar uma queda brusca no seu pecado recorrente. Às vezes o Luciano deu um nome que eu gostei, e nós vamos chamar esses padrões de pecados de gatilho. Então é o seguinte: a pessoa é viciada na masturbação. Por quê? Porque ele, sei lá, ele levanta de manhã e acaba começando a se tocar e chega no ato da masturbação. Qual é o cenário? Ele está sozinho na cama ou sozinha? Sozinho ou sozinha na cama. Eu, por exemplo, faz muito tempo já, eu aconselhei o caso de uma irmã que tinha esse pecado da masturbação, e acontecia 4, 5 vezes por dia, um vício. E então, qual que é a proposta? O cenário, ele vai se montando. Quem lembra daquele filme Premonição, que teve 1 ou 2 que caiu o avião e tal? Lembram que a morte veio para buscar alguém. A moral do filme é essa. Aqui não tem nada cristão, está tudo errado diante da Bíblia, mas eu só quero usar o cenário. A morte tinha que buscar 10 pessoas naquele avião, por exemplo. Eu não lembro, faz alguns anos que eu já assisti. Não funcionou, então ela vai buscando de outras formas, lembram? O cenário vai se montando. A garrafa de uísque, sei lá do que, cai dentro do carro e fica embaixo do pedal do freio. Quando o cara aperta o pedal do freio, não freia. Ou seja, o cenário para a morte dele vai se montando. A morte vai montando esse cenário e ele não percebe. Na tentação é exatamente assim. Você está em casa, aí o cenário para você cair de novo no seu pecado recorrente começa a ser formado. A proposta é o seguinte: já que esse cenário de um determinado dia, uma determinada hora, um determinado cômodo da casa, um determinado horário, na hora do almoço, ou na rua que eu passo, o cenário desse gatilho que vai te matar, que vai te dar um tiro, vai se formando. Então é sempre a mesma coisa e sempre termina com o mesmo pecado. Vocês já perceberam? Sempre a mesma coisa e sempre termina em você caindo do mesmo jeito. E qual que é a saída? Bom, temos uma dica. Quando o cenário começar a se formar, você tem 2 opções para escapar dessa queda. Você pode impedir que esse gatilho se forme, ou você pode sair correndo. Se você não conseguir quebrar essa seção de cenário que vai se formando, casal de namorados, o fogo e a gasolina, são cristãos, querem servir a Deus, mas se ficar muito perto, meu amigo, vão cair, já estão em processo de queda. Ele já pôs a mão onde não devia, ela também, e o negócio está feio. Mas eles se amam. Qual é o cenário propício para isso? Qual é?
ficar sozinho. Por muito tempo. Aí você pega esse casal e fala para ele, levar ela lá em Campinas, o que vai acontecer no meio do caminho? Ou você tem duas opções, ou você desmancha o cenário, ou você vai cair. Quando a coisa começar a se formar esse cenário, para você cair de novo, chama alguém, canta um hino, ouça uma pregação, liga um rádio, telefona para alguém, chame alguém que seja de Deus, sei lá, inventa alguma coisa e sai desse negócio, porque esse cenário vai derrubar você igual da última vez. Se você evitar as situações que formam esse gatilho, o tiro não vai sair. E se o tiro não sair, você não vai ser atingido. E se você não é atingido, então você é livre, é mais que vencedor por aquele que te ama. Eu imagino que há uma diferença entre falar o que eu estou falando e fazer. Claro, pastor, falar é fácil, eu já está casado. Mas eu já fui solteiro. E eu já fiz isso que eu estou falando com vocês. Falar geralmente é mais fácil. Mas assuma o compromisso. Abra os seus ouvidos para ouvir isso. Assuma o compromisso de frustrar os gatilhos que serão armados contra você. Mesmo que momentaneamente você pareça ridículo. Pastor, mas aí não vai pegar mal diante dos meus amigos. Tá bom, você prefere que ficar bem com os amigos e lá no último dia ir direto para o lago de fogo? Ou você prefere ficar mal diante deles e se passar por ridículo? Porque crente geralmente já é meio xarope mesmo. Crente já é meio complicado mesmo, né? Ser crente de verdade já não é fácil. Deixa eu ver com quem que eu estava conversando esse tempo atrás. Não sei se foi com o César, com o Lúcia. E eles falaram o seguinte: não dá. Para você ser crente normal, não dá. Para você ser um cara crente, que ama Deus, que serve a Deus, que está envolvido com Deus, e ser uma pessoa comum igual ao mundo, não dá. Deus está chamando você hoje, te dando a estratégia para que você frustre os gatilhos, os gatilhos que serão armados contra você. Mesmo que isso te deixe com cara de bobo, não tem problema diante da sua namorada. O que você prefere? Ficar com cara de bobo diante da sua namorada ou perder a sua salvação? Porque é a sua salvação que está em jogo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 21 e versículo 13, Davi faz uma situação que eu não vou dizer que beira o ridículo, foi ridículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 13, a vida de Davi estava em jogo. E Davi chega diante do rei de Gate, e quando ele percebe que a casa ia cair para o lado dele, eu não tenho tempo para trabalhar o contexto, diz assim no versículo 13, então Davi se contrafez diante deles, em cujas mãos, e se fingiu de doido. Pensa no Davi fingindo que é doido. E esgravatava nos postigos das portas e deixava baba pela barba. Quando Davi viu que a vida dele ia ser ceifada, ele falou: eu vou dar uma de doido. Eu não vou. Aí o rei Gade olhou e falou assim: que isso é o Davi nada? Já não tem doido demais aqui para a gente mexer? Solta esse cara para lá. Quando a sua vida cristã, a sua salvação, a sua comunhão com Deus estiver em jogo, ou você dá uma de doido e rompe com as estruturas do pecado, ou a sua vida cristã estará comprometida. E muitas vezes a gente tem que, mesmo que pareça ridículo, mesmo que você dá uma de doido, o mais importante é se livrar dos gatilhos armados para ceifar sua moral, sua família e principalmente sua salvação. Então, quando começa a se formar essa situação, então deita e dorme, irmão. Foge do cenário. Chame sua mulher, chame seu marido, pega seu filho, começa a brincar com ele, pega sua filha, começa a brincar com ela.
faz alguma coisa, converse assuntos banais, se interesse pela vida de quem você gosta, saia da internet, puxa o fio do computador, nem desliga o computador, puxa direto no fio, chame mais pessoas para perto de você. Entenda que quando Jesus percebeu que o cenário para escandalizar a obra de Deus estava se montando, ele não pensou duas vezes, ele virou a mesa do pessoal. O nome de Deus não será escandalizado hoje, não aqui, não hoje, porque essa casa será chamada de casa de oração, e vocês não vão profanar essa casa. Essa casa é você. A casa de oração sou eu. O lugar de adoração e oração é você. E quando você perceber que o cenário está sendo formado, está só você e ela não é sua mulher está em casa, está só você e ele não é seu marido, está te telefonando demais, está com muita gracinha na internet. Quando você vê que o negócio está criando um corpo, ou você dá uma de doido como fez Davi, ou você vira a mesa com esse pessoal como fez Jesus. Mas alguma coisa precisa fazer para que esse cenário se desfaça rapidinho. Faça isso. Seja duro se for preciso. Vire a mesa conforme Jesus fez em João capítulo 2, versículo 13. Conheço um irmão que, falando aqui de parecer ridículo, aí ele chegou no hotel, foi lá, se hospedou, colocou o terno, voltou no hall do hotel e falou assim, eu queria falar sobre a televisão. Aí o cara falou, não, sua televisão está funcionando. Falei, esse é o problema. Eu queria tirar minha televisão do quarto. O cara falou, não, querido, é só não ligar. Se você não ligar, ela faz o que você coloca seu bolso em cima dela, tal. Eu sou um cliente e eu estou pedindo para que o pessoal vá lá no meu quarto e tire a televisão. É possível? Aí quando a mulher viu que se tratava de um cara xarope, ela falou assim, tá bom. Aí mandou o mensageiro foi lá, arrancou a televisão, pegou a televisão. Foi embora. É melhor isso do que cair mais uma noite. É melhor isso do que sentir o cheiro da sarjeta de Satanás de novo. O pecado trabalha por padrões, irmão. Quebre os padrões e você tem uma chance de sair livre. O pecado trabalha pelo cenário. Mude o cenário, que ele vai ter que arrumar outro caminho, porque esse você já frustrou. Quais são os padrões no seu caso? Quais são os seus padrões? Quer alguns conselhos? Muda seu computador de lugar na casa. Pega seu computador, coloca lá no meio da sala. Para você mesmo não conseguir mexer depois. Faz uma limpeza no seu computador, de preferência manda outra pessoa fazer. Peça para a Telefônica cancelar a internet por um mês, pelo menos, no mínimo. Coloque ele bem visível. Agende compromissos nos lugares vagos. Se cerque de pessoas, cristãs de preferência, naquelas horas que você costuma pecar o seu pecado recorrente. Você está entendendo as estratégias que Deus está dando para você hoje? Entre por essa porta. A questão não é difícil. Ou melhor, vou mudar, vai. A questão não é complicada, é simples. É difícil, mas é simples. Tem diferença de ser complicado e difícil. Então vou melhorar. A questão é simples, mas não é fácil. Apenas simples. Como o evangelho é simples. Se você decidiu servir a Deus, então os padrões da sua vida precisam ser mudados. Mateus capítulo 13, versículo 45. O Senhor Jesus conta a parábola daquele rapaz que encontrou a pérola escondida num campo. A pérola é Jesus. Se você encontrou a pérola, sua vida precisa de uma reengenharia, irmão. Não dá para você encontrar a pérola e continuar vivendo do jeito que você vivia.
Lembra o que acontece com esse cara de Mateus 13:45? Ele encontra a pérola, chega em casa, vende tudo que tinha, vende tudo, até a casa ele vende. Pastor, peraí, o senhor está dizendo para mim me desfazer de tudo que eu tenho? Não, você não precisa se desfazer. Eu estou dizendo que você que tem problemas com o pecado recorrente, precisa mudar padrões na sua vida. Precisa fazer uma reengenharia. Acorde mais cedo. Ah, mas o problema é meu quando eu acordo mais cedo, então acorda mais tarde. Mas o problema é meu na hora que eu vou deitar, então vai deitar junto com a sua mulher, ou então junto com o seu marido. Mas eu sou solteiro, então vai faz uma oração antes de dormir. Então faz o compromisso de ler a Bíblia. Se você encontrou a pérola, sua vida precisa de uma engenharia, porque com certeza a partir desse encontro, as coisas vão começar a ser diferentes. E lembre-se de uma coisa, estar de dieta em si, já é um sacrifício grande. Se manter na dieta, no meio de uma doceria, aí é um suicídio. Você tomar a atitude de falar assim, eu vou ficar de dieta, já é complicado. Imagina você ficar de dieta no meio das bandejas de sei lá do que, de brigadeiro. Então, o segundo ponto, se você está de dieta, evite as docerias da vida. Quebre os gatilhos do diabo em sua vida, ou ele vai atirar e vai acertar em você, e esse fim pode estar mais perto do que você imagina. Eu vou falar de novo, porque eu estou sentindo que eu estou sendo usado por Deus para falar com alguém. Quebre os gatilhos do diabo em sua vida, ou o diabo pode acabar com você, e esse fim está mais perto do que você imagina. E você lembra que nós comentamos agora há pouco, ele não quer só que você caia, ele quer escandalizar o evangelho com o seu nome. Ele não quer só que você caia, ele quer acabar com a sua família. Ele quer fazer com que você seja odiado por pessoas que hoje te amam. Então preencha seu tempo livre com ocupações que enobreçam o reino. Se está sobrando tempo para você pecar, e você não quer mais pecar, então que tal substituir a masturbação por um culto na igreja? Que tal substituir a pornografia com um ensaio de algum grupo musical da igreja? Mas não sei cantar, vai no ensaio. É melhor ensaiar lá, não saber cantar, do que ficar pecando. Que tal frequentar mais os cultos da sua congregação? Quanto tempo faz que você não participa da congregação a semana toda? Tá, e quantas vezes você pecou essa semana? É esse pecado que é o seu pecado recorrente. Você peca mais do que congrega. Então, se você tem tempo livre para pecar, você tem tempo livre para investir no reino de Deus com a sua vida. Já que está sobrando tempo, que tal participar do grupo de visitas da igreja? Que tal um passeio com sua família? Reinvista seu tempo de forma que os gatilhos não aconteçam mais. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro? Faça uma reengenharia. Aquele cara encontrou a pérola, e a vida dele teve uma reengenharia foi totalmente mudada. Se você encontrou a pérola de grande valor, essa reengenharia precisa acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Terceiro, existem muitas formas de evitar o pecado, mas uma só é garantida por Deus. Sabe aquelas propagandas do Inmetro? Que tem muito copo de plástico, mas esse aqui tem o selo de garantia do Inmetro. Sabe propaganda de escola de teologia? Tem muitas escolas, mas uma só é a FTB. O resto não tem intensivão, não tem. Bom, voltando aqui, falando sério. Há muitas formas de evitar o pecado, muitas. Eu falei algumas agora. Mas uma só é garantida, vem com o selo de garantia do Inmetro, de Deus. Porque evitar o pecado não é tão complicado e não é difícil. Eu acabei de falar aqui, coloque seu computador na sala, mude seus horários, ande com mais pessoas, conheça pessoas de Deus, congregue mais na igreja, tenha mais uma vida
mais devocional na igreja. Então, evitar o pecado não é muito a questão. A questão é, por quanto tempo? Até onde eu vou conseguir? Qual é o meu limite? A resposta a essas perguntas define se eu sou liberto ou se eu estou apenas resistindo por uma semana. Deus nos chamou para uma vida de liberdade. E eu reconheço que essa vida será de batalha travada. Porém, nossa batalha não é contra nossos próprios desejos. Não pode ser. Conforme Efésios 6, nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade, e não contra nós mesmos. A pergunta então continua: como é que eu faço para vencer essas tentações, pastor? Bom, existe uma forma de triunfar sobre o pecado, seja ele recorrente ou não, seja ele premeditado, ou aquele que você acaba caindo de uma hora para outra. Existe uma forma de vencer esse pecado. E eu penso, César, que essa é a única forma que tem certificado da palavra do Senhor. Existem muitas formas para se evitar, eu volto a reconhecer isso. Eu mesmo falei muitas delas agora. Uma delas é respaldada pela Bíblia. Qual é a forma respaldada pela Bíblia? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Esse é o ponto. Não existe curso para vencer tentação. Não existe mágica. Não existe método apresentado. O método que a Bíblia apresenta chama-se sujeição. Observe o texto. Vamos ler com carinho esse texto. Esse texto apresenta uma ordem. Em primeiro lugar, você se sujeita a Deus. Se isso acontecer, aí você cria condições de resistir ao diabo. Não fugir. Não correr. Parar e ter forças para dizer não. Isso é resistência. E no terceiro estágio, é o diabo quem foge de você. E finalmente desiste. Vamos lá no texto de novo. Resistir, ou melhor, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se você se sujeitar, se você for sujeito, você tem forças para resistir. Aí você resiste ao diabo. E o diabo, por sua vez, foge de você. A proposta de Deus para seus filhos não é uma vida de desespero. A proposta de Deus para nós é uma vida de sujeição. É uma vida de intimidade com Deus. Não tem meio termo, pessoal. Deus, o padrão de Deus para que você e eu possamos vencer a tentação é o seguinte: você se entregue a Deus, desenvolva uma vida com Deus, e se você desenvolver uma vida com Deus, não é uma vida de desespero diante da tentação, uma vida de suor a frio, de ficar tremendo, não é um pique-esconde, não é uma maratona, é um princípio. É um princípio. Eu recebo o princípio de Deus para a minha vida. E qual é o princípio de Deus para a minha vida? Que eu preciso estar sujeito a Deus. Eu preciso estar escondido em Deus. Eu preciso não somente conhecer a Bíblia. Não é somente para conhecer a Bíblia que você faz a matrícula. Mas a matrícula na FTB não é um cartão para você não pecar. Você vai continuar tendo essa questão. Então, pastor, o que eu faço? Para eu não só aprender a Bíblia, o que eu faço? Para eu conseguir vencer essas tentações. Salmo 119, 11. Senhor, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar mais contra ti. Isso é sujeição. É necessário que você que está sendo tentado entenda uma coisa: mesmo quebrando os padrões da tentação, mesmo evitando as docerias da vida, as tentações vão acontecer. E em menos escalas. Eu admito que são em menos escalas, mas ela ainda vai vir. E quando ela chegar, a Bíblia diz que eu não preciso correr.
A Bíblia diz que eu preciso entender. Eu preciso assumir de vez de que lado eu quero ficar. Se eu quiser ficar do lado de Deus, Deus vai me dar condições para resistir ao diabo. E o diabo vai fugir da minha vida em nome de Jesus. A tentação, e eu já comecei sobre isso, causa aquele curto-circuito. No momento tudo está certo, você ama a sua família, pensa no seu futuro, está pagando o seu carro, está pagando o seu aluguel, a sua casa própria, ama o seu ministério, e você, está tudo lindo e maravilhoso. Aí a tentação chega, e por um momento você esquece de quem você é. Você não lembra mais onde você mora, você não lembra mais da sua mulher ou do seu marido, deixa de pensar nos seus filhos, deixa de pecar no tamanho da besteira que você vai fazer, no tamanho da repercussão que esse pecado vai causar. A situação vai tomando uma forma, o gatilho vai sendo montado, o tiro é dado, e mais uma família destruída na igreja. Por quê? Porque não se sujeitou a Deus. A proposta de Deus através do apóstolo é a seguinte: submeta-se a Deus. A segunda frase, bom, se a primeira for feita, Ele te dará forças para resistência, não para fuga. Olha que delícia o que você vai ouvir, o que Deus está falando comigo e com você. Deus não criou você para você sair correndo. Sabe aqueles cães vira-latas que não fazem nada? Você faz 5 pés, ele sai chorando. Não é esse o seu papel. Deus não te fez para viver escondido, correndo de tudo, porque eu vou cair. Não. Não é essa a vida de Deus. Deus fez você para você parar e resistir. Só que só tem um jeito de resistir: quando a gente se submete ao senhorio de Deus. Quando o senhorio de Deus é um fato na nossa vida, então nós iremos parar e pode se levantar o diabo e toda a sua laia. Eu estou submetido a Deus. Eu estou envolvido com Deus. Eu estou de mãos dadas com Deus. Submeta-se a Deus. Se a primeira frase funcionar, Ele vai dar forças para você resistir. E no final, quem vai fugir é o diabo. Então perceba que Deus quer dar um basta nessa vida de fuga. O caminho que Ele tem para você não é um caminho de um covarde que vive correndo. Deus tem para você a resistência. Um meio de se livrar de vez da tentação. Um meio de se livrar de uma vez por todas. Um meio de pôr o diabo para correr da sua vida, literalmente. E eu creio na palavra de Deus. Se você abraçar esse princípio bíblico, o diabo vai sair literalmente da sua vida. Porque se uma vez que eu estou submetido a Deus, uma vez que eu tenho forças para resistir, o diabo tem que cumprir a parte dele, correr. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A proposta de Deus em nossa vida, na minha e na sua, é fazer com que o diabo saia correndo. E enquanto você desfruta a vida que ele tem com você, só entre você e ele. Se você se submeter a Deus, as coisas vão começar a funcionar. Quarto ponto, e eu estou encerrando aqui no quarto. A chave para vencer as tentações não está na maneira com que você lida com elas. Está na maneira com que você se relaciona com Deus. Eu vou repetir o quarto ponto. A chave para vencer as tentações sexuais não estão na maneira em que você lida com essas questões. Está na maneira em que você se relaciona com Deus. Todas as medidas para lidar com a tentação precisam ser tomadas. Afinal, a tentação é todo um conjunto que forma um ambiente propício de pecado, como nós já vimos agora há pouco. Mas é preciso entender que a chave para se ver livre da tentação não está num método, está numa pessoa. Jesus é a chave. E o padrão de relacionamento que nós temos com Ele é que vai definir tudo isso.
O relacionamento com Jesus é tudo. O apóstolo Paulo tinha um relacionamento fantástico com Jesus, e por isso ele pôde dizer em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo reconhece que é em Jesus que ele pode. Você que está me ouvindo, tem o poder de desarmar os gatilhos da tentação, claro que tem. Mas sinceramente, cada vez que isso acontece, sua vida vai sendo minada. Todo dia, algumas vezes por dia, semanas inteiras, meses a fio, vão minando a sua vida cristã. Por quê? A resposta é simples. Você não precisa só de um método, embora os métodos ajudem. Mas eles têm uma ação limitada. Você não precisa só de um método. Mesmo desarmando os gatilhos da tentação, você pode ser uma vítima de uma bala perdida. Você eliminou o gatilho que estava armado contra você. Desse tiro você não vai morrer, mas você não está blindado. Você pode sair na esquina, e um cenário que você não comanda, pode acontecer e você cair. Você pode eliminar um gatilho e ser vítima de uma bala perdida na esquina. A proposta do Evangelho não é uma blindagem, porque toda blindagem tem ponto de saturação, e a tentação não respeita ponto. Ela vai todo carro blindado, ele é blindado até certo ponto. Você dá um tiro de 38, não passa, de 7,65 não passa. Pega uma bazuca para você ver o que acontece. Ele é blindado até certo ponto. O problema da tentação é que ela não respeita ponto. O primeiro tiro que ela dá já é com a bazuca direto. Então, a questão é simples. O Evangelho não vem para blindar você. A proposta do Evangelho não é mostrar esconderijos para você escapar. Porque no esconderijo você também pode ser atingido. A proposta do Evangelho não é uma vida de fuga. Ouça isso. Deus não tem para você uma vida de fuga, porque um dia você pode ser encontrado. Deus não tem para você uma vida de esconderijo, porque lá no esconderijo você pode ser atingido. Deus não tem para você uma vida de blindagem, porque mesmo blindagem você pode explodir. A proposta do Evangelho é que você esteja completamente submisso a Deus, entregue, voluntariamente dominado, guiado. Voluntariamente eu me entrego, Senhor, porque eu por mim mesmo não consigo vencer essa desgraça. Então eu me entrego ao que é mais forte do que eu, porque eu preciso que o Senhor seja meu pastor de verdade. Lembra do salmista? Ele se entregou. O resultado? O Senhor é o meu pastor. O Senhor me faz repousar. A tentação está tirando seu sono? Entregue-se a Ele. Ele ainda faz pecadores repousar em tranquilidade. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor me leva a águas de descanso. O Senhor me leva para onde o Senhor quiser. O Senhor me guia pelas veredas da justiça. Pastor, quer dizer que a vida é essa? Não vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Mas o salmista diz, na dificuldade, se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo, porque tu estás comigo, porque a tua repreensão, o teu abraço me consolam. Ou eu me entrego a Deus, ou eu serei vulnerável à próxima tentação da segunda-feira. Se eu perceber que o diabo está armando mais uma situação para me matar, se eu sentir o hálito do inimigo de novo, se eu mais uma vez ver um buraco diante de mim e eu ver que eu não vou ter como e eu vou cair lá dentro, calma. Entregue-se a Deus, é o texto. Sujeitai-vos à vontade de Deus. Se você se sujeitar, você não vai precisar fugir. Se você se sujeitar, você não vai precisar se esconder. Se você se sujeitar a Deus, você só precisa crer. Você só precisa se entregar. Você só precisa amá-lo. E quando isso acontecer, quem vai fugir é outra pessoa, não é você.
sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e é ele que fugirá de vós. Toda questão reside no tipo de relacionamento que você está desenvolvendo com Jesus. Toda a situação que nós estamos tratando termina num ponto. Que tipo de relacionamento que você tem com Ele? Porque é Ele que salva, é Ele que livra, é Ele que condena. Então ter um bom relacionamento com Ele faz toda a diferença. Afinal, no último dia, vai ficar claro que a diferença entre o pessoal que fica do lado direito e o pessoal que fica do lado esquerdo, não é falar em línguas, não é milagre. Lembra do pessoal que ficou do lado esquerdo? Peraí, Senhor, mas eu fiz milagre. Jesus falou, mas você não entendeu nada então. Não, mas em teu nome eu fiz milagres. Tá bom, então você não entendeu, não te explicaram direito. O pessoal que está indo para o lado direito, não está do lado direito porque fez milagre. Está do lado direito porque eu conheço. E eu não conheço você. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. O que me salva não é as peripécias que eu fiz em nome de Deus. O que me salva não é o tamanho do prédio que eu construí. É onde esse prédio estava alicerçado. O que me salva é o padrão de relacionamento que eu tive com Jesus. A palavra para esse tipo de relacionamento com Jesus é sujeição. Quando eu abro mão dos meus desejos e prefiro a vida que Jesus escolheu para mim. Quinto, e esse é o último. Vamos tornar nossa conversa didática. Como no último intensivão, vou dar aqui alguns conselhos práticos. Vamos terminar tornando a nossa conversa bem didática. Eu não sei quantos pontos são porque eu não contei. Primeiro, entenda que se o assunto for pecado, só pode ser tratado por um Salvador. Problema, a gente resolve pelos gabinetes da vida. Pecado, a gente resolve com o Salvador. Estou terminando, viu, Gemerson? Se o seu pecado é masturbação, não adianta casar logo, porque casamento não é chave de saída de pecado. Casamento, a única coisa que tira pecado é o sangue de Jesus, não é casamento. Então, se você tem o pecado da masturbação, não adianta você casar, porque vai continuar. Se a questão for adultério, piorou. Você vai envolver uma pessoa que não tem nada a ver, porque o casamento não perdoa adultério, e nem liberta de ninguém de pecado. O que liberta homens de pecado é o sangue de Jesus. Segundo, tome uma decisão firme e solene de não pecar mais. Assuma uma posição contra o pecado. E se ainda assim você cair, tenha calma. Você está num processo de libertação. Busque a Deus. Se lembre de uma coisa. A cruz é mais poderosa em sua obra do que o pecado é em sua tragédia. Se lembre que há mais graça de Deus para você do que anjo caído no inferno. E sei lá onde eles estiverem. Terceiro, outra dica do Luciano. Ao invés de virar a página quando você errar, esquecer, não, se eu errei, então vou esquecer isso aí. Calma, não vira a página nada. Pare e analise o seu erro. Busque entender o que aconteceu. Tente descobrir o que foi que funcionou como gatilho naquela queda. E desenvolvam maneiras de frustrar as tentativas do diabo, desmanchando essas situações. Quarto, evite o pontapé inicial. Se a questão é masturbação, então evite ficar sozinho. Saia de casa, ou se você não pode sair de casa, deixa as portas abertas. Fica lá na sala assistindo TV sozinho. Desenvolva amizades. Tira as mãos das partes íntimas. Não precisa ficar com a mão lá. Ao acordar, levanta cedo e vai tomar banho. Não precisa ficar deitado na cama. Ao se deitar, ore antes de dormir. Pastor, não está funcionando. Clame o nome de Jesus. Ele é poderoso. Sei lá que número que está agora. Quarto, quinto, sei lá. A força empregada para vencer o pecado é muito grande nos primeiros dias. Não vai ser fácil.
primeiro dia, o segundo dia, o terceiro. A primeira semana é a pior. Depois o negócio vai ficando mais tranquilo e sucessivamente vai amenizando. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Nós estamos dizendo que vai ser uma bênção. Ninguém está dizendo que você vai tirar de letra. Nós estamos dizendo que você precisa de ajuda. E você precisa de um Salvador para te ajudar nesse projeto, nesse processo todo. E o nome dele é Jesus. Próximo. Em alguns casos, outra dica aqui do irmão. Homens envolvidos com prostituição, fornicação, masturbação, uma vida bem promíscua, pornografia, e a partir de hoje, que vão resolver se libertar de uma vez desse tipo de pecado, esse pessoal pode sentir alguma dor de verdade, na região da genitália. Isso é perfeitamente normal e explicável. O organismo estará se adequando a essa nova vida, onde será produzido menos sêmen, por exemplo. E esse excesso vai ser, normalmente, excretado aí pela urina, ou até através de poluições noturnas. O pessoal da adolescência lembra o que é isso. Então, para algumas pessoas, poderá doer de verdade. Não precisa ir no médico, nada. Você não vai sofrer se você vai ser santo a partir de agora. Você não vai ficar doente por causa disso, não. Tá? Próximo, acho que é um dos últimos. Lembre-se que existe diferença entre pecado pequeno e pecado grande, sim. A gente cresce ouvindo o pessoal, não tem diferença, pecadinho e pecadão, tudo a mesma coisa. Não é, não. Tem diferença entre eu falar uma mentira para o Jamierso, ou dar um tiro no rosto de uma criança de 1 mês de idade. Ou não tem? Claro que tem diferença. Jesus disse isso em João capítulo 19, 11 para o Herodes. O Herodes veio com gracinha para Jesus, Jesus falou, não, esquece, Herodes. O que me entregou a você tem um pecado maior do que esse. Então, penúltimo ponto. Existe diferença entre pecadinho e pecadão. Existe diferença entre pensar e se masturbar, por exemplo. Entre pensar e ir para a cama com outro homem. Entre pensar e consumar. Existe diferença, sim. Tá? O Martinho Lutero disse, você não pode impedir que um corvo voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho em cima dela. Amém, pessoal? Eu sei que hoje o assunto foi muito duro, porque essa era a proposta mesmo, de colocar o dedo na ferida um pouco mais, mas eu acredito de verdade que tem pessoas que estão indo embora para casa com muitas coisas para fazer, muitas mudanças, muita coisa legal vai acontecer, muita, em nome de Jesus. Hoje eu não quero fazer apelo, até porque o assunto é muito complicado, para a pessoa se expor, talvez fique complicado. Eu vou pedir que todos vocês se levantem, e eu vou fazer uma oração, depois da oração tem um intervalo de 20 minutos no máximo, é isso? Eu gostaria que você que foi tocado pela palavra, fechasse os teus olhos, reverência. O assunto foi complicado, está faltando fôlego para a gente respirar um pouco, porque, pastor, que negócio é esse que o senhor falou mesmo? Tá bom, mas se funcionou com você, então feche os teus olhos, coloca o seu pensamento em Deus. O texto que nós lemos, o texto-chave hoje. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se ligue com Deus, porque hoje, nessa oração, você vai conversar com Deus, talvez com uma franqueza que você nunca fez antes. Você tem problemas com a lascívia? Fala para Ele. Tem problemas com a pornografia? Conversa com ele. Está sendo adúltero? Conversa com ele. Está se prostituindo com seu namorado? Conversa com ele. Seu namorado não está conseguindo esperar e você está cedendo? Conversa com Jesus. Há uma vida nobre, cristã, disponível para você hoje. Não uma vida de vergonha. Não uma vida de correrias quando o assunto é tentação. E hoje, Deus quer dar essa vida para você. Senhor,
Em nome de Jesus, outra vez estamos na sua presença essa noite. E eu falei a tua palavra, Senhor. Foi duro. Mas nós precisávamos ouvir isso. E louvado seja teu nome. Pelas estratégias, louvado seja teu nome. Pelas ideias, louvado seja teu nome. Pela tua palavra, bendito seja teu nome. Por tudo que o Senhor ministrou às nossas vidas, santo seja o teu nome. Eu não quero apenas ser ouvinte, Senhor, eu quero ser cumpridor da tua palavra. Eu quero abraçar a pérola de grande valor. Eu quero fazer uma reengenharia na minha vida. Converse com Deus, explica para Deus. Você fala, Senhor, eu preciso fazer essa engenharia na minha vida hoje. Eu vou abrir mão disso, daquilo. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero estar sujeito a Deus, porque uma única maneira garantida pela Bíblia de resistir ao diabo é estar abraçado com Deus, sujeito a Deus, resistindo ao diabo, porque só assim ele vai fugir da minha vida. Pai, em nome de Jesus, esse rapaz que está orando agora com fé, essa moça que está sendo assediada no serviço, essa irmã que é casada, esse marido, Senhor, esse jovem, essa adolescente, essa mocinha, esse rapaz, essa senhora, esse homem já casado, já na terceira idade, que está sofrendo com tentações, Senhor, ouve a oração dele, ouça o que ela tem a dizer. Porque, Senhor, muitas vezes nós erramos, falhamos, e muitas vezes num tipo de pecado recorrente que acontece todo dia, toda semana, todos os meses, mas não é essa a vida que o Senhor tem para nós. Por isso hoje, Senhor, a sua palavra falou conosco, nos encontrou, e hoje nós estamos agora nos rendendo diante de Ti, te pedindo a Tua graça, o Teu poder, porque somente no poder do Evangelho é que nós conseguiremos dizer não, quando o não precisa ser dito. É somente na força do Evangelho, é somente através de um caminhão de graça derramado nas nossas vidas, para dar jeito no nosso pecado. Mas nós acreditamos que o Senhor tem esse caminhão, mais do que um caminhão, que o Senhor tem um navio cheio de graça, para derramar sobre as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, Senhor, pedindo, nos humilhando diante de Ti, dizendo, Senhor, eu quero me submeter a Ti. Eu quero me sujeitar à Tua vontade, me sujeitar à Tua voz. Eu quero dizer não ao pecado. Eu quero dizer não ao pecado. Eu quero clamar o nome de Jesus quando o pecado acontecer. Quando vier a tentação, eu clamarei pelo nome de Jesus. Quando aparecer a tentação, eu buscarei ao Senhor. Quando aparecer o pecado, eu louvarei o Teu nome, Senhor. Porque o Seu nome há de ser exaltado na minha vida. A minha família não vai ser destruída, Senhor, porque eu entendi a Sua palavra. A minha família não vai ser envergonhada, porque eu entendi a Sua voz. Hoje nós nos humilhamos diante de Ti e dizemos, Senhor, seja o nosso pastor, guie-nos pelas veredas eternas da justiça, nos leva a águas tranquilas, refrigera nossa alma, cansada do pecado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
e saber as profundezas que Ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear e passar uns dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que Ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear em Caim e passar uns dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. Eu quero ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Oh, imagino como deve. Glória a Deus. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Som. Quando nele Glória a Deus.